A yandere que atormenta seu namorado mesmo estando morta. A história começa com um menino chamado Furuya que estava em seu quarto muito triste e deprimido. Sua namorada Sara havia morrido recentemente. Foi em um acidente. Ela escorregou de uma escada e caiu direto para a morte. Preocupados, os amigos de Furuya enviaram mensagens a ele para informá-lo do ocorrido. Furuya, ao descobrir, ficou deprimido. Ele acreditava que conseguiria ver sua namorada todos os dias, que continuariam em seu relacionamento com muito amor e que acima de tudo ficariam juntos para sempre, mas a vida havia tirado dele. Ele entrou em depressão e deixou de frequentar a escola desde que recebeu a trágica notícia de que sua namorada não estava mais neste mundo. Perder alguém que você ama é muito doloroso e, sem dúvida, a depressão viria depois de saber que você nunca mais veria aquela pessoa que ama. Era normal que Furuya se isolasse de todos, já que a culpa de não poder proteger sua amada o assombrava diariamente. Ou era isso que todos pensavam? A realidade é que Furuya se sentiu aliviado e feliz por sua namorada estar morta. Foi um sonho realizado para ele. Ele poderia finalmente viver uma vida normal e calma sem ninguém lhe dizer o que fazer. Ele estava livre daquele relacionamento infernal com sua namorada Sara. Furuya nunca acreditou que o relacionamento deles terminaria assim. Quando conheceu Sara, ela era muito gentil e alegre com todos. Ela era a garota mais bonita de sua escola e cativava a todos com sua beleza. Era normal ele se apaixonar por ela, mas mesmo gostando dela, ele sabia que nunca poderia ficar com ela, pois não se achava digno de estar com uma garota tão maravilhosa como Sara. Mas como se fosse um milagre, um dia Sara confessou seus sentimentos a ele. Ela se encantou com Furuya e se apaixonou perdidamente por ele. Quando ela se declarou para ele, Furuya não podia acreditar no que estava acontecendo, tudo era irreal e absurdo. Quando ele percebeu que a garota mais maravilhosa que ele já conheceu se tornaria sua namorada, sua cabeça estava nas nuvens. Furuya estava muito feliz por Sara ser sua namorada e ele se propôs a viver uma relação feliz com ela, felicidade que durou muito pouco, pois, no momento em que começaram a sair juntos, a doce menina que era Sara desapareceu, deixando uma menina malévola que passava o tempo vigiando e seguindo por toda parte. Dentro e fora da escola, ela se tornou muito possessiva com ele, a ponto de espioná-lo à noite e ameaçá-lo com uma faca quando ele saía de casa sem o seu consentimento. Sem dúvida, Furuya vive em um relacionamento fatal. E sua paciência havia se esgotado. Um dia Furuya confrontou Sara, dizendo a ela que já estava farto de seu jogo de espioná-lo e segui-lo em todos os lugares, que ele estava farto dela espioná-lo a ponto de colocar um dispositivo de escuta em suas coisas e constantemente ameaçá-lo de que iria matá-lo toda vez que ele conversava com outra garota. Furuya perguntou a Sara o que mais ela queria dele e por que ela não o deixava em paz. Sara responde que não quer nada de ele, ela só se importava que eles estivessem juntos, usando a carteira dela como exemplo, dizendo que ela verifica muito seguido onde colocou ela, para ter certeza que ela estava bem, e a mesma coisa com Furuya, ela tem que segui-lo e espioná-lo para ver que ele não estava em risco ou que outras pessoas colocariam as mãos em sua propriedade. Sara diz a Furuya que quando alguém tem algo valioso e o perde, ele fica nervoso e as coisas dão errado. Ela não queria que isso acontecesse com ele. Sara não queria perder Furuya, ela o ameaçou, dizendo-lhe que enquanto ele fizesse o que ela dissesse, ela nunca o machucaria, mas que se ele desobedecesse as consequências sentiria. Furuya disse a ela que ele não iria ouvir e que ele estava farto dela, porque por causa dela ele não conseguia mais dormir bem. Ela o traumatizou e sempre aparecia em seus pesadelos. Furuya diz que é melhor ela ficar longe dele, se ela não quiser que ele denuncie ela à polícia. Dizendo a Sara que ele estava terminando com ela, mas Sara diz a ele que não, que ela nunca terminaria com ele, mesmo quando ela estivesse morta, ela sempre estaria com ele, e se livrar dela não seria fácil para ele. Furuya ao ouvir isso se estremeceu e empurrou Sara para longe dele, mas eles estavam na beira da escada e Sara caiu perdendo a vida naquele momento. Furuya assustado fugiu do local, não havia testemunhas e a morte de Sara foi tomada como um acidente. Furuya havia matado sua namorada e ele não sentia remorso.
Ele se sentia livre e agora pode fazer o que quiser sem ninguém o assediar ou ameaçar, imaginando o que ele faria para comemorar sua liberdade. Até que ele ouviu uma voz dizer: "Que tal um encontro comigo?" Sara estava lá e Furuya não acreditou quando a viu, pois ela já está morta. Sara confirma que ela está morta. Mas como ela o ama demais, ela foi visitá-lo. Furuya tentou afastá-la dele, mas todas as tentativas eram inúteis, Sara ainda estava lá. Furuya fala para ela parar de atormentá-lo. Ele estava cansado dela e não entendia como ela ainda estava lá. Mas Sara, com uma cara triste, pediu desculpas a ele, dizendo que mesmo ele a odiando, e não querendo a ver por perto, ela ainda é dele, e por isso está com ele. Explicando a Furuya que ela não quer ficar com ele por vontade própria, já que ele era o assassino, ele tem que aturá-la ali. Sara diz a ele que se dependesse dela, ela já estaria descansando no outro mundo. Mas, ela deixou coisas pendentes no mundo dos vivos, então se ele queria que ela fosse embora, ele tinha que atender seus pedidos e garantir que ela não se arrependesse de nada, para que assim ela pudesse descansar. Furuya tentou afastá-la novamente, mas como ela era um fantasma, suas mãos passaram por ela. Sara diz a Furuya que agora ela é um espírito e que ele não poderia matá-la novamente, dizendo a ele que se ele quisesse terminar seu relacionamento e se livrar dela, ele tinha que realizar seu último desejo. Depois de tudo ele tirou sua vida, e agora não tem escolha a não ser ouvi-la. Para se livrar do espírito de Sara, Furuya ouviu seu pedido e seu pedido foi um tanto estranho, pois ela pediu para eles terem um encontro. Furuya atendeu ao pedido dela e os dois foram ao encontro e Sara parecia muito feliz, algo que não era normal. Ela o levou a um restaurante que quando ela estava viva, ela sempre quis visitar. No restaurante eles pediram um bolo que Sara sempre quis experimentar. Ela pediu a Furuya para alimentá-la, mas ao fazê-lo ela não podia comer nada, ela era um espírito e em seu rosto refletia a dor de nunca poder fazer coisas que enquanto ela estava viva, eles poderiam ter feito. O encontro continuou e durante todo o encontro, Sara estava feliz, a garota maluca e implacável havia desaparecido. Agora Sara era fofa e ela gostava de tudo que fazia com Furuya. Após o encontro, os dois foram para casa e Sara agradeceu Furuya por levá-la, dizendo que gostava muito da companhia dele, mas que lamentava que eles não pudessem ir enquanto ela ainda estava viva. Bem, ela queria convidá-lo, mas Furuya nunca respondia às mensagens que ela mandava para ele. Furuya se sentiu um pouco culpado e pediu desculpas, mas Sara fala para ele que estava tudo bem, isso já fazia parte do passado. Furuya, vendo isso, não podia acreditar. Tudo era tão natural e normal para Sara. Bem, para ele, Sara era maluca e controladora. E que seria impossível ter um encontro normal com ela, mas por passar o dia todo com ela, ele percebeu que Sara não era assim, ela era muito adorável. A Sara por quem ele se apaixonou ainda estava ali, e a culpa de tê-la matado começou a crescer em Furuya. Eles continuaram andando e Sara conta a Furuya que quando ela estava viva e começaram a namorar, ela sentia que as outras garotas iriam por ele, e isso a deixou em pânico, fazendo-a agir de forma tão egoísta e abusiva com Furuya. Bem, ela estava com medo que as outras garotas tirassem ele dela, ela não queria se preocupar com as outras garotas. Ela queria um relacionamento tranquilo, mas tudo levou ao fim trágico. Ela não queria ser controladora com Furuya, mas as circunstâncias a forçaram a isso. Ela se desculpou com ele. Bem, ela nunca quis que o relacionamento deles terminasse assim. Furuya, ouvindo isso, sentiu mais culpa. Ele percebeu que Sara estava apenas protegendo de outras garotas, e que tudo teria sido resolvido se ele tivesse perguntado a ela sobre seus sentimentos. Furuya perguntou a Sara se ela o odiava por matá-la, mas Sara respondeu que não, porque estando morta eles poderiam ter encontros tranquilos e viver o relacionamento tranquilo que ela sempre quis. Sara diz a ele que se sente culpado pelo que fez, não se entregue porque ela não estava com raiva dele por tê-la matado. Furuya tentou processar tudo e queria se sentir aliviado por Sara não o odiar, mas a culpa de tê-la matado não o deixou em paz. Os dias continuaram e Furuya continuava fazendo coisas que Sara pedia, e em todas as vezes ela era fofa, uma garota normal e adorável que em nenhum momento o assediou ou perturbou. Ela havia mudado, mas as coisas na vida dos vivos ainda não. Bem, na escola todos os colegas de Sara ainda lamentavam sua perda e Furuya sentia-se cada vez mais culpado por ter tirado sua vida. O aniversário de Sara chegou e Furuya perguntou o que ela queria para seu aniversário. Emocionada, Sara diz a ele que gostaria de segurar sua mão. Furuya não recusou e pegou a mão de Sara. Mas sendo um espírito ela não conseguia segurar sua mão.
Ao ver a emoção da Sara em tentar pegar em sua mão, Furuya não conseguiu evitar chorar. Ele se sentia muito culpado, pois ao matá-la havia apagado a luz de uma jovem que só queria ser amada. Ele arruinou tudo pensando que ela era uma garota louca e doentia. Apesar de tudo isso, Sara permaneceu ao seu lado. Embora ela fingisse que estar morta não a afetava no fundo, ela queria poder tocar seu amado pela última vez e isso machucava Furuya. Os dias se passaram e Furuya não aguentou a culpa e subiu no telhado da escola. Sara perguntou o que ele estava pensando em fazer. Mas, Furuya perguntou a Sara se os espíritos podiam se tocar. Ela respondeu que sim, mas ela ainda não entendia o que ele estava planejando fazer. Furuya foi até a beira do telhado e fala para Sara que ele estava arrependido por não ter sido um bom namorado. Furuya diz a Sara que todo o sofrimento dela não era culpa dela, a culpa é dele por ser egoísta e não perguntar sobre os sentimentos dela. O que ele considerava bullying eram apenas maquinações dele que levou a pensar mal dela e matá-la e se sentir aliviado com sua morte, mas agora ele sabia que Sara realmente o amava, mas a culpa de ter matado alguém o assombrava. Então, para se livrar disso, ele decidiu cometer suicídio. Contando a Sara que uma vez que ele estivesse morto, ela poderia descansar e seguir em frente. Ele estava disposto a pagar por todos os seus pecados e se a morte fosse o custo de sua redenção, ele certamente aceitaria seu destino. Pulando do telhado direto para a morte. Sara tentou impedi-lo, mas a decisão havia sido tomada e Furuya morreu movido pela culpa. Furuya não demorou para se tornar um espírito e ele viu seu corpo caído no chão, mas também viu Sara que estava chorando por não tendo conseguido impedi-lo de sua decisão. Furuya diz a ela para não se preocupar com ele, porque agora que ele está morto, ela pode ir para o outro mundo para descansar em paz. Sara diz a ele que ele é um idiota por ter desistido de sua vida, mas ele diz a ela que esta era a única maneira de pagar por seus pecados e que ele era um idiota, o idiota que morreu por ela. No final, Furuya sempre foi apaixonado por Sara e a morte foi a única maneira de compensar todo o dano que ele havia feito a ela. Bem, foi que ele pensou. Sara diz que ele realmente é um idiota e que ela estava surpreendida com uma risada macabra. Ela fala para Furuya que seu plano havia dado certo. Sara estava agindo como se fosse a namorada perfeita para que Furuya se sentisse mal por tê-la matado e ele mesmo se mataria por culpa, revelando a ele que todo esse tempo ela esperou que ele morresse. Embora ela adorasse estar com ele quando estava viva, ela não podia tocá-lo e se não podia tocá-lo, não poderia se vingar dele. Então ela procurou várias maneiras de matá-lo e explorar sua culpa. Era o plano perfeito para ele se matar e funcionou perfeitamente. Sara diz a Furuya que se ele não quisesse se sentir culpado, ele nunca deveria tê-la matado. Agora ela pode perturbar e irritar Furuya. E este, vendo seu grande erro, ficou frio. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Agora ele não podia fazer nada e apenas buscou sua perdição. Agora Sara e ele estariam juntos no mesmo reino por toda a eternidade. Parecia que a morte era a melhor forma de Furuya desfazer seus pecados, mas acabou sendo seu maior erro e Furuya agora seria atormentado por sua namorada maluca por toda a eternidade.